Estátua do antigo deus do sacrifício de crianças é exibida em Roma. O deus pagão Moloque colocado ao lado de uma placa de exposição no Coliseu, Roma, 27 de setembro de 2019. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 18, 21. Uma reconstrução de um ídolo pagão que exigia sacrifício de crianças foi colocada na entrada do Coliseu de Roma, como parte de uma exposição histórica secular. A presença do ídolo suscitou particular preocupação entre os católicos, pois foi erguida 9 dias antes do Sínodo da Amazônia e o subsequente escândalo sobre a veneração do ídolo de Pachamama no Vaticano. A estátua de Moloque, adorada pelos cananeus e pelos fenícios, faz parte de uma exposição dedicada à outrora grande rival da Roma antiga, a cidade de Cartago. A exposição em grande escala, intitulada Cartago, o mito imortal, vai até 29 de março de 2020. Uma reconstrução da terrível divindade Moloque, ligada às religiões fenícia e cartaginesa e apresentada no filme de 1914 Cabiria, dirigido por Giovanni Pastore e escrito por Gabriele D'Annunzio, será colocada na entrada do Coliseu para receber os visitantes da exposição, declarou um comunicado de imprensa sobre a exposição. A estátua de Moloque foi erguida 9 dias antes da abertura do Sínodo da Amazônia, que foi atormentada por controvérsias desde o início, após uma cerimônia no Jardim do Vaticano envolvendo a deusa pagã Pachamama, realizada na presença do Papa Francisco e de prelados do alto escalão. Na cerimônia, os participantes se prostraram diante de estatuetas de madeira da deusa da fertilidade indígena da América do Sul. As estatuetas foram mantidas como parte de uma exposição na Igreja de Santa Maria em Transpontina até serem julgadas no Tibre pelo católico austríaco Alexander Tschuguel em 21 de outubro. Posteriormente, uma cópia das figuras produzidas em massa foi mantida na igreja. Alguns católicos estão angustiados que o deus pagão Moloque tenha sido erguido na entrada do Coliseu, que é um dos muitos anfiteatros onde os cristãos foram torturados e executados para o entretenimento das multidões pagãs. Ficamos muito empolgados no dia em que decidimos ir ao Coliseu, disse Alexandra Clark ao News por e-mail. Ela e sua irmã Tiffany estavam ansiosas para visitar o local do martírio cristão. Detalhe do deus pagão Moloque, que recebe os visitantes do Coliseu, em Roma, como parte de uma exposição que foi aberta em 27 de setembro de 2019. Mas no momento em que chegamos lá, a visão que nos recebeu foi horrível. De guarda em frente à entrada estava a colossal estátua pagã de Moloque. Foi colocado naquele local privilegiado para que todos os que entrassem no Coliseu tivessem que passar por ele, continuou ela. Era como se eles colocassem Moloque lá para zombar do lugar sagrado onde os santos mártires derramaram seu sangue pela verdadeira fé. Claro que viu uma conexão entre o ídolo de Moloque e as imagens de Pachamama que apareceram tão proeminentemente no Sínodo Amazônico recentemente concluído. Esses dois ídolos pagãos do mal exigiram sacrifícios de crianças e vieram a Roma mais ou menos na mesma época do Sínodo, disse ela. As duas irmãs permaneceram perto da estátua de Moloque para avaliar outras reações. Clark observou que algumas outras pessoas, incluindo irmãs religiosas, ficaram claramente chocadas com a figura gigante. A imagem de Moloque é modelada em uma representação do demônio devorador de crianças encontrado no filme mudo italiano de 1914, Cabiria. No filme, o ídolo de Moloque, instalado em um templo púnico, tem um gigantesco forno de bronze no peito, no qual centenas de crianças são julgadas. Cabiria, a heroína do filme, está ameaçada com esse destino ardente. A representação do ídolo no filme tem uma base histórica. 3 historiadores gregos antigos atestam que era habitual em Cartago queimar crianças vivas como ofrendas à divindade, a quem chamavam de Baal e Cronos ou Saturno.
o deus romano que, segundo o mito, comia seus próprios filhos para não substituí-lo. Moloque também é mencionado várias vezes no livro de Levítico. Os pais hebreus são proibidos de sacrificar seus filhos ao Deus. Enquanto isso, que os cristãos foram mortos em arenas como o Coliseu é incontestável. Antes de seu martírio, o Santo Inácio de Antioquia escreveu uma carta por volta de 110 DC descrevendo seu provável destino. Escrevo para as igrejas e impressiono a todas elas que morrerei de bom grado por Deus, a menos que você me atrapalhe. Peço a você que não mostre uma boa vontade fora de época em relação a mim. Permita-me tornar alimento para os animais selvagens, através de cuja instrumentalidade me será concedido alcançar a Deus. Eu sou o trigo de Deus, e seja eu moído pelos dentes dos animais selvagens, para que eu seja achado o pão puro de Cristo. Segundo o historiador Eusébio de Caisaria, o Santo Inácio foi de fato morto por animais selvagens em uma arena em Roma. Cartago foi destruída pela República Romana em 146 AC durante a Terceira Guerra Púnica, depois de repetidas exigências de Cato, o censor, ao Senado romano. Dizem que Cato terminou todos os seus discursos com a declaração de que Cartago delenda est, ou seja, Cartago deve ser destruído. No entanto, Cartago nasceu de novo como uma colônia romana, Romã-Cartago, que se tornou uma cidade importante na África romana. Santo Agostinho de Hipona ensinou em uma escola de retórica no século IV.